Ah, interessante, tá falando de Nova York. Mentira, tá me orlando. Pode deixar comigo tudo aqui. Foque na reunião. Que qualquer problema que tiver aqui, eu resolvo. Questão de transição, né? Pode dar. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão. Estamos um pouquinho atrasados por questões técnicas. Nós estamos com novos equipamentos e estamos em fase de transição, né? Quer dar algum aviso logo? Explicar o que está acontecendo? Sim, com certeza. Para o pessoal que chegou e não sabe, a gente avisou hoje que a gente vai tá fazendo uma transmissão teste com algumas companheiros nossos de NEPs do Brasil inteiro. Então, vou colocar aqui, até para vocês verem aqui, ó, quanta gente tem hoje aqui. Normalmente, nosso estudo não teria tanta gente. Por quê? Nós não temos o suporte. É um serviço pago que nos permite ter mais pessoas compartilhando conosco aqui. Então, hoje é o nosso teste, né? Pelo menos até então está dando certo. Pago indefinidamente ou por vez que usar? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Então vai poder colocar mais gente. A gente, com certeza. A gente vai passar mais detalhes depois. Hoje só por cima, por causa do tempo, né? A gente tem... Então, nós temos companheiros aqui, fora os que vocês já conhecem, alguns companheiros aqui, como o Tiago, como o Felipe, o Elber, Alfredo e o Pedro. Meus amigos, mais uma vez eu peço, por acaso, se alguém tiver algum problema, me avise por aqui que eu tento resolver. Agora nós vamos passar, então, a palavra para Diego dar continuidade ao assunto de hoje, começar. Beleza. Então, Então, à vontade, Diego. hoje, no estudo de hoje, tu bota lá o microfone. Acho que estamos com os microfones ativos ainda. Pronto. Ficamos responsáveis pelo estudo eu e Elis. E aí o tema é: quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Conforme vocês podem olhar aí nos slides, corresponde a Mateus capítulo 10, versículo 37 a 39. E a outra passagem que está relacionada a essa é Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27. Então, são dois trechos bem polêmicos, né? Em que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar naquele ponto da estranha moral, né? Por que Jesus mandou odiar os parentes? Né? Então, é cheia de curiosidades essa passagem, ela é um pouco polêmica. Elis, quando quiser contribuir, falar alguma coisa, é só ativar o áudio. Ela foi a minha dupla, né, na organização. E pode passar. Se apertar na setinha, ele passa. E vamos começar, então, com a nossa prece inicial. E aí, pedir para Isabela fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento a Deus, pedir à equipe espiritual da casa que nos guie nesse estudo, para que aprendamos, compreendamos e interiorizemos tudo isso que tiver para ser passado, principalmente o real sentido do que o Cristo quis nos dizer quando veio aqui. Quero agradecer por toda a equipe que está aqui e que assim seja. Bom, e de certa forma, como uma extensão, né, dessa prece inicial, a gente vai começar o estudo de hoje com uma poesia de Alto de Souza, que é intitulada No Caminho da Cruz. E aí a gente vai lendo aqui na ordem, no sentido horário, e pedir para João ler. Ok, vamos lá. No caminho da cruz, alma irmã, fatigada e dolorida, traze ao Calvário a cruz que te aguilhoa, e buscando Jesus, ama e perdoa, entre as pedras e as sombras da subida. Embora fustigada e incompreendida, guarda a humildade valorosa,
e boa, e conserva por última coroa a fé que te enriquece o amor e a vida. Pés sangrando na cena em que te esmagas, louva a aflição e o fel nas próprias chagas. Sob o guante da dor que te governa, e alcançando o Senhor, que em luz se exprime, desferirás teu voo alto e sublime para os sóis imortais da vida eterna. Alta de Souza, Chico Xavier, seguindo juntos. Quem escolheu a poesia foi a Elis, ela teve essa ideia de colocar. Elis, quer comentar alguma coisa agora sobre a poesia ou quer comentar depois? Tá. Então vamos passar para o próximo slide. E aí nós temos as nossas pericopes, né? E vamos começar, então, pedir para a Thaleson ler ali. Todas. Tradução de Haroldo Dutra, Mateus, divisões. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida, por minha causa a encontrará. A Bíblia de Jerusalém, mesma passagem. Renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Aquele que ama pai ou mãe mais que a mim, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, a achará. De Haroldo Lucas, condições para seguir Jesus. Reuniam-se a eles numerosas turbas, e voltando-se para elas, disse: se alguém vem a mim e não odeia o próprio pai, a própria mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda a própria alma, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a própria cruz e vem atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Lucas, Bíblia de Jerusalém, renunciar ao que temos de mais caro. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia o seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Muito bem. Então, como a gente consegue perceber, não há muita diferença entre as traduções, né? Mas entre as passagens de Mateus e Lucas, a gente encontra um ponto em comum, né? Que esse tema da cruz, esse tema da família, mas a própria forma como esses dois evangelistas vão tratar essa relação com a família, elas são um pouco diferentes. Um utiliza o termo amar, o outro utiliza o termo odiar. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo essa questão mais na frente do estudo, né? E em Mateus, ele tem uma complementação desse ensinamento sobre a cruz, e ele estende para essa questão de perder a vida, ganhar a vida. A gente vai ver o que é essa vida. E em Lucas, ele dá um contexto inicial, né? Falando sobre as turbas. Né? Mas vamos passando, que o estudo é longo. O estudo é longo e bem profundo. Então vamos pedir para Isabela ler o nosso primeiro slide, que fala sobre o primeiro objeto. A gente tem essa metodologia, né, de ver que, quem, quando, onde, como. E no nosso estudo vão ter apenas que e quens, né? A gente não viu tanta coisa assim sobre onde, como. E depois a gente tem os comentários diretos dos acadêmicos, falando sobre o texto. Isabela. Cruz. O vocábulo grego para cruz significa primariamente um poste reto ou uma trave e secundariamente um poste usado como instrumento de castigo e execução. É empregado com este último sentido no Novo Testamento. A crucificação de criminosos vivos não ocorria no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a execução era por meio do apedrejamento. Entretanto, os cadáveres eram ocasionalmente pendurados numa árvore como advertência. Tal corpo era considerado maldito e tinha de ser removido e sepultado antes do cair da noite.
Essa prática explica a referência neotestamentária à cruz de Cristo como uma árvore, um símbolo de humilhação. A crucificação era praticada pelos fenícios e pelos cartagineses e posteriormente passou a ser muito empregada pelos romanos. Somente os escravos, os provincianos e os tipos mais baixos de criminosos eram crucificados, pois muito raramente essa era a execução imposta aos cidadãos romanos condenados. Depois da condenação, o criminoso era obrigado a carregar a travessa da cruz até o lugar de sua morte, até o local de sua tortura e morte. Local esse que sempre ficava fora da cidade, enquanto um arauto levava à sua frente o título, isto é, a acusação escrita. Isso aí é o maior slide que a gente tem, não se espantem, mas ele já dá algumas informações assim, iniciais bem curiosas, né, sobre essa questão da cruz. E uma das mais curiosas é o fato de que não era um costume do povo judeu em si crucificar as pessoas, como uma forma de condená-las, né? Então a gente vê que é, de certa forma, uma coisa imposta, né? Era uma coisa humilhante, era algo que era praticado, sobretudo, pelos romanos. Então, o nível de vergonha, né, de você ser morto daquela maneira, em meio a um monte de gente zombando de você, daquela maneira, é muito triste, né? E a gente tem outro dado curioso nessa questão do morto, né? Que sempre no judaísmo, o morto, ele é sinônimo também de impureza, né? Então, o fato de você ter um corpo lá, pendurado, exposto durante vários dias, era considerado algo, assim, impuro, né? Algo que as pessoas não deveriam chegar perto, né? Vamos passar para o próximo? E aí, para amenizar esse textão, a gente tem uma figurinha aí. Ramon, pode ler? Cruz. Foi esse... Deixa eu ir mais para perto. Patíbulo. Patíbulo. Foi esse patíbulo e não a cruz inteira que Jesus sentia fraco demais para carregar, o que foi transportado por Simão de Cirene. O indivíduo condenado era inteiramente despido, posto em terra com a travessa da cruz sobre os ombros e suas mãos eram amarradas e cravadas, a mesma. Essa travessa da cruz era então levantada e amarrada ao poste reto, de forma que os pés da vítima, que eram então atados, ficavam logo acima do nível do solo, e não tão alto como geralmente é desenhado. O peso maior do corpo era usualmente sustentado por uma projeção, em cima do qual a vítima era sentada. Ali o condenado era abandonado para morrer de fome e exaustão. Então, é uma coisa curiosa. Ela quer falar alguma coisa? Não, eu falei, nossa, que coisa interessante. Porque a gente pensa assim, carregar a sua cruz. Na verdade, não era a cruz inteira já montada que ela era carregada, né? Então, tinha essa parte que era um patíbulo, que no caso seria uma trave horizontal, que seria fixada, né? A gente tentou trazer um pouco dessa questão de qual era a geometria da cruz, né? Como uma forma de curiosidade para a gente entender, né? Que carregar a cruz inteira seria praticamente impossível para uma pessoa só, né? Porque a trave vertical em si, ela era muito pesada, né? Então, o condenado ele era forçado a carregar a trave horizontal, que era justamente esse chamado patíbulo. Não sei se vai aparecer ainda outro comentador sobre o processo de crucificação, que diz assim, o condenado era abandonado para morrer de fome e exaustão, né? Eu já vi alguns comentadores dizendo que, na verdade, você ficava arqueado e você morria de sufocamento. Pela posição dos braços, você não conseguia respirar. Não era por causa de fome e de exaustão, né? Mas era pelo sufocamento, a posição dos pulmões, que ficava suspenso e você não conseguia respirar. Não sei se vai ter outro comentador que vai dizer isso. Né? Não, acredito. Nenhum dos comentadores fala sobre o sufocamento. É uma informação nova. Certo, mas eu já vi em algum lugar falando sobre isso. Vou só checar a fonte, né? Mas fica como registro para a gente pesquisar. Mas é muito bom a gente começar a desmistificar algumas coisas que foram construídas
Obviamente, com o boca a boca, os próprios filmes também romantizando algumas coisas, né? Uhum. Já vimos algumas coisas que diferenciam muito, por exemplo, dos filmes que eu já vi, né? Em geral, eu achava que... Eu já vi muitos filmes em que ele carregava a cruz inteira, né? Completa. O interessante é que esse patíbulo significa fogo. É a mesma palavra no latim eles usam para fogo. Uhum. Vamos lá. E aí o próximo, ele vai trazer uma série de figurinhas. O próximo slide. E aí são vários formatos de cruz, né? A gente tem tanto a trave apenas vertical, que ela poderia ser a trave simples, que o condenado poderia ser colocado lá. Nós temos a combinação com o patíbulo, e aí essa combinação pode ser ou em forma de cruz ou em forma de T. E ainda tem esse em sheets, que inclusive foi usado, né, por alguns povos ao longo da história. A gente consegue ver esse sheets. Os romanos, na dominação da Gália, usavam muito Da Gália? Isso. Também já vi em alguns filmes essa cruz em Eu já vi vários seriados. Aí não pode ler? Cruz. Era uma estaca de madeira vertical com uma barra atravessada, normalmente em formato mais de um T, do que o símbolo cristão, utilizada pelos romanos para executar criminosos que não eram cidadãos romanos. Os cidadãos romanos sentenciados à morte tinham direito a um modo menos doloroso de morrer. Evidências históricas e arqueológicas confiáveis confirmam que o tipo de estaca de execução utilizada em Israel, na época, tinha uma trave cruzada. Em latim, Patíbulo. E que era ela que o criminoso, assim como Yeshua, Jesus. era forçado a carregar até seu lugar de execução. Então aqui a gente tem um comentário do David Stern, né? Do comentário judaico do Novo Testamento. Ele é um judeu messiânico e a gente sempre traz algumas contribuições dele para os nossos estudos, né? E ele já traz essa informação a mais curiosa de que possivelmente a cruz, na verdade, já os romanos geralmente utilizavam essa trave horizontal, que certamente existia, mas ela um pouco mais para cima em formato de T. Tem outros comentadores que defendem que a cruz, na verdade, tinha a forma de cruz da maneira que a gente conhece mesmo, porque depois colocaram lá aquela plaquinha, né? O INRI, né? Como é que é? Jesus Nazarenos Rex Deus, latim. Certo. Então, dizem que teria essa forma de cruz justamente porque teria essa placa em cima. Então, tem que ter um espaçozinho. Então, tinha que ter um espaçozinho em cima. Mas, enfim, são coisas que são detalhes que a gente não precisa se ater, né? Mas o fato existia essa trave horizontal, né, que o condenado ele carregava e que era ligeiramente mais leve. Mas que não deixa de ser leve, porque a gente não está tratando do fato apenas de carregar uma trave. A gente está falando de todo o processo de condenação, que vai desde a humilhação, desde a prisão, da tortura, né, tudo isso que a gente vê retratado na história da crucificação de Jesus, né? Elis quer falar alguma coisa que a gente está chegando no final? Enquanto a Elis comunica aqui, tem alguns comentários aqui. O André falou que a cruz de Santo André era em X e o símbolo da bandeira da Grã-Bretanha. E o Pedro Camelo, voltando à questão do sufocamento pela falta de ar, ele diz o seguinte: a questão do sufocamento pela falta de ar existia, né? Além das hemorragias internas, que são as grandes causas da morte na cruz. E aí Felipe colocou até referência aqui dessa informação. É bom que eu vou guardar aqui para a gente ter essa referência. Todos esses complementos todos, né? Verdade. E a Elis, que à vontade também. Elis quer falar? A gente está concluindo aqui essa parte da cruz. Não, gente, tranquilo, assim, são informações, né, mais para a gente ter uma noção, e acho que, para mim, o que fica mais marcado é ver a condição humilhante, né, desse processo, né?
não só por ser uma pena muito dura, né, para pessoas tidas de uma forma com menosprezo, né, com bastante menosprezo, né, e a forma de humilhação e de dor, né, que o Cristo teve que passar. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas fiquem tranquilos, se sentir necessidade de fazer alguma consideração, a gente faz, tá bom? Vamos em frente. Tá certo, Liz? Ok. Podemos passar então para o próximo Tem muita slide. coisa. Essa próxima a gente vai passar mais rapidinho. Foi mais por considerações, mas a gente já viu essa questão do discípulo em estudos anteriores, né? Então a gente só deixou aqui a título de registro também para o pessoal que está chegando agora, né? O que seria esse discípulo, né? Uma época, né? Nome que alguém recebe ensinos e mestre. Mateus 10, 24. Especialmente daqueles mestres que exercem funções públicas, como João Batista. O Senhor dá este nome àqueles que aprendem dele. Também se dá este nome a todos que, em qualquer tempo, recebem os ensinos do Mestre Divino e dos apóstolos. Então, a gente... Dicionário da Bíblia, de Davis. Então, é um conceito aqui bem simples, uma definição bem simples de discípulo, que é basicamente aquele que recebe o ensino do Cristo, né? Importante a gente não confundir com apóstolo, né? Existe a diferença entre o apóstolo, que é aquele a quem foi confiada a tarefa de propagar a doutrina, e tem o discípulo, que é aquele que está recebendo a mensagem, né? Passa o próximo slide. O próximo slide é também sobre discípulo. Já passou. Já passou? Ah, tá. Pode ler, Ismael? Discípulo ainda. Matetes. Eu não sei se estou falando certo. Matetes. No Antigo Testamento, o vocábulo aparece geralmente nas diversas versões uma vez, em Isaías. Mas a mesma palavra hebraica é traduzida por eruditos em outro trecho de Isaías e por ensinados em... A relação entre o mestre e o discípulo era a característica do mundo antigo, onde os filósofos gregos e os rabinos judeus reuniam em torno de si grupos de aprendizes e discípulos. Nos tempos do Novo Testamento, uma prática semelhante tinha prosseguimento, e a palavra significa, em geral, aqueles que aceitavam os ensinamentos de outro. Ele começa a dar exemplos, né? Exemplos de João Batista, dos fariseus e de Moisés. Seu uso mais comum era para denotar adereços de Jesus, quer no sentido geral, como em Mateus, Lucas e João, quer referindo-se aos 12, que tudo abandonaram a fim de seguir. Um detalhe interessante, né, desse texto é justamente a gente perceber essa prática que ela é tipicamente oriental, né? Então, sempre no nosso estudo a gente faz essa questão da gente tentar se transportar o máximo possível para não só a época, mas também o local, né? Então, apesar de não ser uma prática tão grande assim do ponto de vista ocidental, né? A gente tem escolas e aí você tem aquela relação entre professor, aluno e você vai aprendendo, né? É muito comum essa questão de você ter um mestre e você ter um discípulo, que geralmente esse discípulo ele está tão próximo do mestre que ele vai seguir até mesmo o estilo de vida dele, né? Então, nós temos aqui como Jesus está chamando a atenção para o quão delicado é essa tarefa de se tornar discípulo, de se tornar digno de ser discípulo dele, né? Então, por isso a gente destacou o discípulo, mas quem quiser se aprofundar mais nessa questão, a gente tem, em outros estudos, em estudos anteriores, a gente se aprofundou mais nessa questão do discípulo. Aí, por isso, a gente vai passar para a gente ver mais questões. Já tratamos sobre isso. Inclusive, foi tema até do Rio Secreto do ano passado, né? Pronto, e agora a gente tem alma
Vida, psique. E fala perder a vida, né? Perder a vida, ganhar a vida, interessante. É bem curioso que no texto, Mateus, ele usa o termo vida, mas ele usa o vocábulo psique, né? No grego, o vocábulo psique, do qual vem a nossa palavra moderna, psique. Essa palavra tem diversos significados. E aí Champlin, ele vai trazer 6, né, possíveis traduções. Psique pode ser a alma, princípio da vida, elemento espiritual do homem. Segundo, pode ser a vida na terra, vida física. Em terceiro, pode ser a alma como centro da vida interior. Em quarto, as emoções e os sentimentos. Em quinto, a alma como verdadeira vida, em contraste com o corpo. E em sexto lugar, a criatura viva. É importante a gente destacar, e a gente vai ver isso nos próprios comentários, né, que dentro do contexto do judaísmo, né, não existe uma distinção muito grande sobre essa questão entre o que é espiritual, a alma encarnada, a alma desencarnada, princípio vital, princípio inteligente. Essas coisas estão todas integradas de certa forma, né? E é importante a gente destacar também que aqui no nosso estudo, a gente não está tratando dos conceitos de alma e de espírito do jeito que Kardec se refere. É importante a gente ter em mente que o termo alma, definido por Kardec no Livro dos Espíritos, para definir espírito que no momento se encontra encarnado, essa foi uma definição que foi trazida no século XIX. Né? Então a gente está trabalhando aqui com um conceito completamente diferente de alma. E aí a gente pode passar para o próximo slide, que ele vai trazer mais alguns detalhes. Interessante. E aí eu acho que Elis vai poder comentar melhor, mas vamos pedir para outra pessoa ler? Será que o pessoal da internet pode ler? Tem um bocadinho de gente para ler. Tem mais de 10 pessoas? Tem muita gente. Muita gente mesmo. O Alfredo. Que é o primeiro, né? É. Alfredo, não sei se você está com o microfone podendo falar. Caso esteja, fica à vontade para ler para ver se possível. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Sim. Então, beleza, gente. Boa noite, né? Boa noite. Deixa eu ler, então. Em hebraico, Nefesh ocorre 754 vezes no Antigo Testamento, conforme Gênesis, capítulo 2, versículo 7, deixa claro seu significado primário é possuidor da vida. Por esse motivo, é aplicada frequentemente aos animais. Em muitos casos, indica o princípio da vida. Usualmente, a Nefesh é considerada como a parte do homem que se separa do corpo por ocasião da morte, ainda que a palavra jamais seja empregada para indicar o espírito dos mortos. Visto que a psicologia hebraica ressentia-se de falta de terminologia exata, há certa indiscriminação no emprego de Nefesh e Ruah, coração, espírito. Deu para ouvir, gente? Sim, a gente só desativou o áudio para poder te escutar. Tá certo. Pronto. Elis, tu quer comentar esses 2 próximos slides que acho que você tem mais propriedade que eu para falar. Oxe, imagina, Diego, se tem propriedade. Que isso. Mas acho que a gente pode dar continuidade, porque o vídeo de Haroldo também ajuda a gente a abrir um pouco a reflexão em relação ao conceito, né? O que achei super interessante no estudo foi fazer um movimento que eu nunca tinha feito antes, que é de visitar o grego, né? Que você sugeriu, vá lá ver como está a palavra, né? Porque a gente ficou em dúvida. Geralmente a gente vai conferindo o texto ao pé da letra, e ele utiliza mesmo essa palavra psique e dá a definição de alma, né? Porque o Haroldo vai utilizar lá em Lucas a palavra alma e os outros vão utilizar vida, né? Então, apesar de não ter esse entendimento da diferenciação entre alma e espírito, através do vídeo do Haroldo, eu acho que a gente se aproxima um pouco mais desses conceitos e vai compreender essa alma, esse nefesh, como sendo o espírito encarnado mesmo, a alma, no sentido de que
você teria que doar a própria vida, as próprias forças, né? E isso é muito legal. É legal porque a gente contextualiza o que Jesus está querendo exatamente dizer nesse sentido. Não era que você queria, e aí levando ao pé da letra, não é que você tinha que dar o seu próprio espírito, mas todos os recursos da tua vida, toda a tua força, toda a tua alma. Mais ou menos nesse sentido. Legal. E o que eu acho muito interessante dessa forma de encarar a alma, não como uma coisa que está indissociada uma da outra, né? Na verdade, elas estão associadas entre si, né? Um conceito único, ela dá ainda mais essa intenção, né? Do que a Elisa acabou de falar. Quer comentar alguma coisa, João? Bem rapidinho. A gente tem um ditado aqui no Brasil, né? Pelo menos no Nordeste, não sei se em outras regiões que a gente está com muita gente hoje de fora. Quando a gente está dedicado a uma causa com muito sacrifício, com muito ardor, a gente fala assim, eu estou dando meu sangue por isso. Né? Então, talvez a expressão da alma, por alguma coisa naquela época, equivalesse ao que a gente chama de dar o sangue, porque o sangue é o que há de mais vital no nosso corpo. Né? E a psique, para os gregos, era justamente isso, era a fonte de vitalidade. Então, tem esse significado de que hoje a gente poderia dizer fluido vital, mas poderia também ser o princípio anímico da inteligência, como Platão vai separar em 3 partes. Assim. Psique, no mundo grego, tem muitos conceitos, mas talvez seja a ideia de dar o sangue, né? Dar tudo que você tem de vitalidade. Perfeito. Isso é muito importante. Legal. Então vamos passar para o próximo slide. Vamos ter mais 2 comentários de 2 dicionários da Bíblia. Um que a Liz trouxe, que não está na nossa bibliografia, mas ela acrescentou, do Vini. E tem um do dicionário do Davis. E a gente vai pedir para André, se ele puder, para ler para nós. André? Será que o André está podendo? Bom, se o André não puder... Ah, tá aí. Ele ativou, tá falando, mas não tá saindo aqui. Ué. Tá saindo o áudio de André para alguém? Não, né? Eu acho que é um problema no microfone dele. Que pena, André, a gente queria muito lhe ouvir. Passa para outro. Então, vamos ouvir uma voz nova, além do Alfredo, que nós ouvimos. Camila. Camila, você pode ler para a gente? Rio de Janeiro. Aí desativa. Desativa já. Obviamente, se vocês estiverem conseguindo desativar. Para quem nunca usou, para desativar o áudio, no canto superior central. Tem algumas opções, entre eles o microfone, que você ativa ou desativa o áudio. Tenta ativar manualmente o áudio dela. Vou tentar fazer aqui no abaixo. Né? Vamos ver aqui se aparece para ativar. Também não. Essa sala de controle precisa ser melhorada, porque você tem limitação. É verdade. Bem, então vamos para Elis. Tá, vamos lá. A alma, vida, psique, acho. O sistema hebraico de pensamento não inclui a combinação ou oposição dos termos corpo, alma, que na verdade são de origem grega e latina. O eu interior e a aparência exterior, ou como vistos num contexto diferente, o que a pessoa é para si, em oposição ao que a pessoa parece ser aos que o observam. A pessoa interior é nefesh, ao passo que a pessoa exterior, ou reputação, é sem, mais comumente traduzido por nome. Nas passagens narrativas ou históricas do Antigo Testamento, é traduzido por alma. Vini, dicionário da Bíblia. Em geral, os escritores bíblicos não fazem distinção entre psique, alma, animal, que é a parte inferior do ente humano, e pneuma, ou alma racional, parte superior, desde que ambas formam uma só alma, psique para distingui-la do corpo. Ambas são, às vezes, designadas em sua unidade. Davis, dicionário da Bíblia. Legal. Então, isso reforça ainda mais, né, que não é só a sua parte racional, não é só o seu corpo, é tudo. É você se dedicar integralmente a uma causa, é a psique. Dá o sangue mesmo pelo Cristo. Muito bem. E aí, no próximo slide, vocês vão encontrar um link do YouTube. A gente vai pedir...
Vou copiar para... Tá. Explica para eles como que a gente faz. Pronto, o que é que a gente faz? Quando a gente chega no vídeo, geralmente porque o YouTube ele tem um sistema de direitos autorais, a gente não pode passar o vídeo do YouTube aqui no Hangout, ok? Então a gente vai copiar o link e vai colocar para vocês aí no bate-papo e a gente vai pedir para vocês assistirem aí no minuto 17:35 até o minuto 18:45, ok? Vamos desativar aqui o áudio. A gente vai desativar aqui o áudio e quando a gente terminar de assistir aqui o vídeo, a gente vai retornar. Ok, gente? 17:35 até 18:45, porque aqui não está aparecendo para ele. Ah, não, está aparecendo. Está aparecendo. Até 18:45, isso. Vamos lá. Até já já. Pneuma é espírita, eu sou. Todo mundo terminou? Sou. Tirando André, que a gente sabe que ele assiste na velocidade 2. Tá. Tu quer comentar alguma coisa? Não, eu tenho um pneuma relativo quase a mesma coisa. Pneuma. Justamente, verdade. Pneuma em grego. Inclusive, vai ter nos slides também algo sobre É pneuma. o sopro, né? É o sopro.
Daí vem o pneu do carro, que é a ar que você bota. Tá. Foi pneu, mas a gente viu. Foi no último slide. Também. E pulmão, os problemas no pulmão. Pneumatórax. E é interessante, né, que é a partir da garganta. A garganta é um instrumento de vocalização, né? E a gente tem toda essa questão, né, do princípio, era o verbo, e toda essa questão de como a ação divina ela se manifesta através da palavra, né? Que de certa forma é uma manifestação do som, né? Do sopro. Muito bom, bastante. Excelente, excelente. E agora? Elise, quer comentar alguma coisa? A gente passa. Quer comentar alguma coisa, Elise? Ou a gente parte para os comentários acadêmicos? Se o pessoal também quiser acrescentar algo. Não, tranquilo, é isso mesmo, assim, era só para dar uma noção em relação à questão do conceito que ele vai fazer de nefesh, que é de alma, né, e que todos eles se relacionam com a definição de sopro, né, como rua, né, que tem mais a ver com espírito, e pneuma, como o João citou, e aí a gente vê a questão poética, né, Haroldo fala muito isso, né, da simbologia em relação a esses conceitos ao vento e ao espírito, e ao sopro da vida, bem legal. Muito bom. É porque o Ruach é o Espírito para eles, né? Eles chamam Ruach Kadosh, é o Espírito Santo, seria Deus. E o grego chama de pneuma, o que eles chamam de Ruach. E o que o grego chama de psique, eles chamam de nefesh. Então, a equivalência seria essa, mais ou menos, no grego e no hebraico. Interessante, né? Mas é o sopro, é o vento mesmo, é o sopro. Tá. Tu baixa um pouquinho mais o slide. Boa. Acho que tá... Isso. Será que se eu apertar aqui ele resolve? Tá bom, resolve. Ok, então vamos pedir para Eduardo. Eduardo chegou agora. E aí, tudo bem? Boa noite. Oi, parabéns, Eduardo. Tiozinho do grupo. Tu quer ler hoje? Quer já começar chegando e lendo? Chega chegando. Tá, então a gente vai pedir para Eduardo ler o próximo slide para a gente. Bem, então, reuniram-se a ele numerosas turmas, e voltando-se para elas, disse: as multidões saíam, acompanhando Jesus, correndo atrás de sua fascinante personalidade humana, maravilhadas com seus poderes psíquicos, com suas palavras de amor, de sabedoria e autoridade. O mestre observa os componentes do grupo, quando ali estão, a eles se tendem somente por causa dos benefícios recebidos ou a receber. Não é isso o que importa. Não é isso que interessa. Não é imitá-lo externamente, nas palavras e gestos. É algo mais profundo e misterioso. Novamente frisa com outras palavras as condições indispensáveis para que possa alguém ingressar na senda dos discípulos. Continua? Primeira. As 4 condições. Isso. Odiar, Niceo, os parentes. Odiar os parentes, por mais próximos e queridos que sejam. Segunda, não apenas os seres queridos externos, mas até a própria alma, psique, ou seja, sua personagem terrena. Terceira, carregar sua cruz, já explicado no volume 4. E quarta, caminhar após ele, idem. Okay. Então a gente colocou aqui esse comentário do Pastorino, de uma forma mais geral, para introduzir o tema, justamente para contextualizar em que se insere todo esse contexto da fala de Jesus, né? E é muito interessante como o Pastorino começa o seu comentário em Lucas. Aqui não é o trecho de Mateus, esse aqui é o trecho de Lucas, né? Mas Lucas, ele ressalta, né, no início que reuniam-se a ele numerosas turmas. Isso já foi tema de estudos anteriores sobre a questão dos discípulos falando para Jesus: por que você não cura todas aquelas pessoas, né? Porque assim, na cabeça dos discípulos, Jesus estava ali para curar as pessoas todas. E Jesus deixa uma lição para eles, dizendo: não, meu objetivo aqui não é apenas curar.
mas é sobre curar o corpo, mas principalmente curar a alma, né? Então, o comentário de Pastorino é muito pertinente, porque ele mostra que Jesus estava ali sempre rodeado de pessoas, mas não necessariamente aquelas pessoas queriam seguir a sua moral, queriam ser curadas do Espírito. Então, toda essa lição aqui, né, de carregar a cruz, de abandonar a própria vida, ela está inserida nesse contexto de, galera, vocês estão me seguindo aqui, vocês querem ser meus discípulos, mas só é digno de mim quem fizer isso, isso e isso. E aí ele traz uma série de recomendações, de exigências, né, que são bastante drásticas, né, que elas chocam a princípio, né. E aí aqui tem as 4 condições que são pontuadas por Pastorino, nesse comentário. Na verdade, tem outras, mas as outras vão ser do próximo estudo. E eu trouxe aqui só para pontuar mais. E agora, ao discutir Mateus, a gente vai se aprofundar em cada uma dessas exigêncies. Qual o sentido desse odiar? Nós veremos isso. Esse é um dos grandes pontos da discussão de hoje. O grego micel, que é odiar mesmo, no primeiro. Mas segurem-se nas cadeiras que a gente vai chegar lá. Vamos lá. Esse é o nó da questão da união e odiar. Justamente. Podemos seguir? Alguma dúvida sobre... Podemos seguir. Isso aqui foi só um slide introdutório, né? Mas a gente vai se aprofundar agora. Até encaixando com o que a gente já estudou, né? Justamente, muito importante. Fazendo a costura com os estudos anteriores, né, gente? É um show. Foi? Tá, então vamos pedir para a próxima pessoa da internet ler. Felipe, você pode ler para a gente? Se você puder. Oi. A gente está com esses probleminhas de áudio. Então... Não, mas ele conseguiu ativar o áudio. Agora ele não está conseguindo falar. Isso aconteceu com o André também. A gente é bom que a gente vai sabendo já os problemas, né? Que vão acontecendo. Elis está conseguindo. A gente não está lhe ouvindo, só explicando, viu, Felipe? Apesar de seu áudio estar ativado, a gente não está lhe ouvindo aqui por razões desconhecidas. O pessoal da internet está ouvindo ele? Vê lá nos comentários. Não, o pessoal não está escutando, não. Não, né? Então, vamos tentar. Uma pena, inexplicável. Vamos ver se Israel consegue. Israel, ative seu áudio aí para ver se a gente consegue lhe ouvir. Porque a gente já vai descobrindo que tem coisas que realmente acontecem que não tem explicação, não. Foi só ele que conseguiu falar até agora. Ainda bem, né? O Alfredo também falou. Foi, o Alfredo falou. Algumas pessoas estão dizendo que escutam. Será que é porque está só um canal aqui? Rapaz, é possível. Deixa eu tentar, botar no outro. Pede para o Felipe tentar de novo. Tenta de novo, Felipe. A gente fez uma alteração aqui na configuração. Não, porque se tivesse, estaria aparecendo o negocinho verde nele. É um problema do Hangout mesmo. Ele tá falando, tá vendo? Não, isso é nós. Deixa eu desligar. É um problema realmente do Hangout. Cliquei na sua imagem, Felipe. Realmente, essas coisas acontecem. Vamos embora. Às vezes resolve, isso aconteceu, mas se você quiser fazer, algumas pessoas saíram, entraram e resolveu. O pessoal não está escutando. Alguém conseguiu, em algum momento, ouvir Felipe aí na internet? Não, a maioria disse que não. Eu escuto. Tem uma dizendo que eu escuto. Vamos aprendendo. Já detectamos um probleminha. Israel, tá por aí? Israel, ative seu microfone. Eu acho que talvez ele tenha saído, porque ele está nem conversando aqui. Então vamos passar para o Josias. Josias, vamos testar agora ver se consegue com você. Boa noite, amigos.
Boa noite. Conseguimos lhe ouvir. Terminei com ele, deu certo. Pronto. Você pode ler para a gente o slide, Josias? Sim, posso. Fica à vontade. Mateus 10, 37. Quem ama pai ou mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. Jesus expõe aqui com mais detalhes, o texto já citado em Mateus 7,6, para fazer uma observação virtualmente inconcebível para muitos de seus ouvintes. Amar os membros da família, sobretudo os pais, era tido no seio do judaísmo como um dos deveres mais elevados. Só Deus, obviamente, e com toda a justiça, podia exigir amor mais elevado. Yosef Vator, um judeu messiânico de Yerushalayim, que escapou dos nazistas, escondendo-se em uma floresta, e acertou sua nova fé durante a época do Shoah, Holocausto, ensinou sobre o tema de amar a Deus mais do que os parentes. A escolher entre Deus e os parentes, Deus vem em primeiro. Abraão teve que deixar sua família e a casa de seu pai. Ele teve que enviar o seu filho para longe permanentemente. Foi. O áudio só contou no final, mas deu para escutar inteiro. Ok, obrigado, Josias. Então, esse comentário aqui, ele traz alguns comentários iniciais, né? Não é possível que Jesus pedisse para você, por exemplo, odiar a sua família, né? Abandonar completamente, né? Primeiramente porque isso não era uma prática dentro do judaísmo, né? Isso era virtualmente inconcebível que você, por exemplo, tivesse o seu pai doente, seu pai e sua mãe doente, e você fosse simplesmente abandoná-los. Que você tivesse seu filho mais novo assim, ainda precisando de cuidados, e que você fosse abandonar seu filho, né? Então, não é uma prática. A gente já viu em estudos passados que o judaísmo ele prega bastante pela questão da família, né? E tem esse outro comentário, né, desse judeu messiânico, que ele vai trazer uma série de citações da Gênese, né, do Antigo Testamento, mostrando sobre a prioridade que as pessoas deveriam dar a Deus em função da família, né? E aí ele vai trazer uma série de exemplos, né? Um ponto importante aqui que Diego colocou em relação aos judeus, a gente pode pensar na construção dos 10 mandamentos. Certo? Então, os 3 primeiros mandamentos são a relação do homem para com Deus. Não ter outros deuses, adorar um Deus único, não fazer imagem, né? E depois de você cumprir os seus deveres para com Deus, o primeiro mandamento que vem é honrar pai e mãe. Uhum. Então, é assim, abaixo de Deus, as pessoas mais importantes são pai e mãe. A questão de Jesus aí é quando ele diz assim, digno de mim. Isso para um judeu, assim, quem é você para dizer que você é superior a meu pai ou a minha mãe ou superior a Deus, né? Porque o judeu aceitaria se Jesus dissesse, amem a Deus primeiro do que seus pais, ok. Mas como assim amar você? Você é uma pessoa, né? Então eles se sentiam chocados com isso porque Jesus pediu um amor para ele, Jesus. Não era para Deus, era para ele, digno de mim. Não ele disse assim, digno de Deus. Assim, quem é você que está se colocando acima de Deus? Os fariseus não falam isso. Você é maior do que Abraão? Quem é você para dizer essas coisas, né? Então, para muita gente, parecia uma arrogância de Jesus chamar para si uma condição superior aos outros seres humanos e divinizado, né? Isso chocava o judeu. A pessoa dele, enquanto um ser divino, pedindo amor primeiro para ele do que para os próprios pais, né? E eu acho que até hoje em dia, né, se Jesus de repente aparecesse, se a gente não soubesse quem ele é, imagina uma pessoa chegar e pedir isso para ela também. Isso. Essa interpretação, não, é só uma pergunta. Não teria levado, então, ao entendimento de que Jesus seria Deus? Isso. Se ele pedisse, aí
quase que confirma. Exatamente. É como se Deus sou Deus. Exatamente. Embora ele disse em algumas passagens, vós sois Deus. Isso. Você pegando esse trecho isolado e alguns outros trechos isolados, você interpreta como se ele fosse o próprio Deus encarnado, né? Mas no todo do Evangelho, a gente sabe que ele mesmo afirma que o Pai é maior, o Pai enviou, né? Mas ele se posiciona como um ser divino, acima dos humanos. Isso ele se posiciona. Aí é a interpretação. Aí É importante Choca, fazer né? Choca o judeu. esse cotejo entre os textos. Até eu acho que não sei se é o Champion Pastorino que vai fazer essas comparações. Como fazer uma interpretação radical da fala de Jesus, se em outro momento ele fala dessa outra forma. Né? Como fazer uma interpretação ela totalmente direcionada apenas a um trecho, restrita, né? Sem levar em conta o contexto da própria Bíblia, outras passagens que ele comenta. Então, é uma interpretação muito pobre, que infelizmente, ainda existe em alguns círculos esse tipo de visão em relação ao texto, que a gente está justamente tentando se desvencilhar disso, né? Procurar ter uma visão do texto ampla, texto bíblico amplo. Perfeito. Então, ser divinizado seria uma interpretação, um ser divinizado. Vamos dizer Buda, né? O Siddhartha Gautama, ele dizia, o que tu és? Ele dizia, eu sou um ser iluminado. Ele fala iluminado, Então, seria um ser divinizado. Não é que ele fosse Deus, mas já estava, ele queria chamar a atenção para esse estado. Isso, Haroldo fala isso, né? A questão do homem-deus ou do Deus-homem. Paulo de Tarso, no livro dos Espíritos, tem uma mensagem que fala isso. Jesus é o arquétipo do homem-deus, ou do Deus-homem, né? Que ele já desenvolveu as potencialidades que a gente vai desenvolver no estado de espírito puro. É isso, legal. Acho que a doutrina espírita se parece muito quando fala de modelo, né? Modelo, isso. Ele já chegou lá, né? O arquétipo. Por isso que ele se coloca como referência. Dentro da Terra, não existe uma referência maior do que ele. Então, é ilógico você colocar, né, como referência, como exemplo, outra pessoa que não seja o próprio Jesus. De comportamento, né, em relação à própria vida. Mas, então vamos lá, né, para o próximo comentário. Os próximos 3 slides, eles são de um comentário um pouco mais extenso, mas antes, alguém comentou alguma coisa? 15 minutos. Oi, 15 para as 9. Então é melhor a gente seguir. O pessoal basicamente comentou o que a gente estava falando. Tá, ok. Os próximos 3 slides, eles são comentários de Champlin, então eu vou dar uma lida mais rápida e eu vou explicando o que a gente foi colocando aqui. E a Liz me interrompa, viu? Se quiser falar também. Então, são 3 slides de Champlin, é um comentário um pouco extenso, mas a gente botou aqui porque ele era bastante pertinente, certo? Então, ainda sobre a mesma passagem, né, de pai e mãe, Lucas apresenta de modo ainda mais severo as palavras de Jesus. Lucas, né? Porque no texto de Mateus, ele apenas fala, quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Enquanto que Lucas ele vai utilizar o termo odiar. A gente vai ver isso mais a fundo daqui a 4 slides com o Pastorino, e aí eu vou pedir para João comentar, que é uma sacada muito legal que tem nesse texto, certo? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas capítulo 14, versículo 26. Os termos de sentimentalismo são relativos, pois é certo que Jesus não fala de ódio, propriamente dito, mas que o amor natural que temos pelos nossos parentes, em comparação ao amor que temos por Cristo e sua mensagem, deve ser qual ódio. Esse amor a Cristo deve ser tão intenso que o homem não tem amor nem pela sua própria vida. Mateus usa, então, termos que estabelecem a comparação entre tipos ou intensidades de amor, ao invés de fazer um confronto entre o amor e ódio, segundo Lucas diz. E bastaria isso para mostrar que Jesus falou sobre a intensidade do amor em graus diversos e não sobre o ódio em seu sentido literal, em contraste com o amor.
Bom, se Jesus estivesse dizendo que era para odiar a família, ele estaria se contradizendo com a sua própria mensagem. E Kardec deixa isso muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Passando para o segundo slide, continuando o comentário de Champlin, aquele que não tem tal amor não sofrerá o amor em relação a Jesus, né? Aquele que não tem um amor para com Jesus, né, maior do que tudo, né, sofrerá oposição por parte da família ao querer tornar-se discípulo. Nesse caso, a influência paterna, ou filial, ou fraternal, ou dos demais membros da família, poria fim ao discipulado. Jesus não se volta a controlar as suas relações familiares, mas mostra que há uma relação ainda mais elevada, a saber, a vinculação espiritual com Deus. É mistério notarmos que alguns intérpretes exageram tanto este como outros versículos, dizendo que os mesmos dão direito e até ordenam ao crente negligenciar os deveres domésticos. Alguns ministros e missionários abandonam seus filhos ou negligenciam os deveres para com seus pais, dizendo que assim realizam o trabalho de Deus. E o último comentário. Jesus também condenou os que negligenciam suas próprias famílias, alegando que estão fazendo obra do Senhor. Jesus mostrou que essa atitude é contrária à lei de Deus e que faz parte das tradições pervertidas do homem, né? E por aí ele vai continuar, certo? É muito interessante, eu vou parar aqui de ler porque já foi bastante extenso, mas no final ele vai falar sobre uma expressão que é chamada de corban, e que ele condenava esse corban. O que era o corban? O corban basicamente dizia assim, esse objeto agora é corban, ou seja, isso aqui é um objeto sagrado que é dedicado ao templo. Então, o que os fariseus geralmente faziam? Eles tinham seus pais idosos, que não tinham mais condição de nada, eles pegavam os objetos de seus pais, por exemplo, vou pegar aqui o celular do meu pai, certo? E agora o celular é corban. Então, esse celular passava a ser parte do templo. E eles, como fariseus, eles como integrantes do templo, eles tinham direito a usufruir daquilo. Então, basicamente, eles consagravam a Deus coisas da sua família, dos seus pais mais velhos, para eles mesmos usufruírem daqueles objetos. Então, Jesus vai criticar bastante aquela postura que eles tinham para com os seus pais. É aí que vai falar do honrar pai e mãe. Justamente. Realmente é importante fazer isso. Eles inventaram, né, essa tradição que não está nos mandamentos, né? Eles cumprem o honrar pai e mãe, na verdade. Jesus cai em cima com força disso. Radicaliza a interpretação dessa orientação ritualística, né, do corban, em detrimento de algo mais importante, que é... Justamente. E, infelizmente, a gente vê isso nos dias atuais, né? Muitas pessoas, muitos religiosos, que dizem assim, não, a gente não pode mais amar a família nem nada, é só a vida a Deus, né? E abandona completamente, como se você, na verdade, desempenhar o seu papel dentro da sua família, não fosse também algo importante, não fosse também servir a Deus. Né? Se a gente optou por ter uma família, caso, por exemplo, a irmã Ida, né, optou por ser freira, aí o caso dela é missionária. Mas se eu quero me casar e quero ter filhos, depois que eu tenho esses filhos, eu tenho cuidado com eles. Tem o caso do Chico Xavier. Chico Xavier disse assim, ele cuidava das irmãs, tinha vários irmãos. Depois que a última casou, ele disse, pronto, agora eu posso me dedicar só ao espiritismo, porque ele cuidava das irmãs. Então isso é muito interessante, ele cuidava de todas as irmãs. Quando ele casou a última, ele disse, pronto, agora vão ser 24 horas só para o espiritismo. Então se eu decidir ser pai, se eu tenho filho, se eu moro com minha mãe, se eu tenho irmão, se eu tenho sobrinha, e não tive um voto de entrar numa ordem religiosa, eu tenho obrigações com a família. Eles esperam coisas de mim, né? Então, é preciso tomar uma decisão na vida. Você quer realmente ser um missionário? É a opção sua. Mas se você vive uma vida, como se diz, no mundo, com família, casado, e você está negligenciando, está passando 7 dias na federação, né, e não dá atenção a seu filho, no dever de casa, não dá atenção à sua esposa, não dá mais carinho, isso é um problema. Eu acho assim, a exigência de Jesus é muito grande, de sacrifício. Mas a gente faz uma interpretação muito equivocada desse sacrifício, da exigência, dessa renúncia, como se fosse para abandonar tudo. Isso. Não é abandonar tudo para seguir
a religião, os princípios morais. É colocar em tudo esses princípios. É aplicar em tudo esses princípios. Então, essa história de que para seguir Jesus é preciso abandonar tudo, se despir de tudo que é material, sair andando descalço, não é condizente com a mensagem de Jesus. É uma exigência interna. Se você quiser, obviamente, fazer um voto de pobreza, todos têm o seu caminho, né? E as suas escolhas. Mas dizer que o sacrifício de Jesus envolve abandonar a própria família, né? Na verdade, é desapego. Eu lendo esses slides, eu estava pensando para entender melhor, porque quando você lê a passagem realmente isolada, você fica achando estranho. Se você não tem a ideia do contexto e estuda do jeito que a gente está estudando aqui, você, poxa, que arrogância, que sacrifício demasiado, que desprezo com a família. Mas não tem nada disso. E muitas vezes o objetivo era realmente chocar, né? Porque como a gente viu lá com o pastorinho lá no início, aquela multidão toda seguindo Jesus só para ser curada, só para ver fenômeno espiritual. E aí, de repente, tem um corte, como se diz assim. E tem um lado que, eu não sei quem é que vai comentar, o lado linguístico. Que as palavras no hebraico, elas eram muito diretas. Não existia muito vocabulário para representar isso. E essas metáforas, geralmente, eram muito radicais mesmo. Né? Ou você gosta ou não gosta. Não tem gostar mais ou gostar menos, né? Ou é fogo ou é água. Ou é amar ou é odiar. E é justamente tudo que é material, inclusive as próprias pessoas, não são posse de ninguém. Então, eu acho que essa lição de Jesus é uma lição de desapego também, da própria família, porque às vezes a gente fica acoplado na família, né? Como se fosse sugando, como se fosse algo de dependência. E Jesus traz uma lição de que é preciso, às vezes, realmente de seguir o próprio caminho, né? E existe uma família maior. Mas agora o próximo comentário é um comentário fenomenal, espetacular. E aí, Larissa está online, né? Está online. Larissa pode ler para a gente. Primeira reunião. Posso sim. Agora, peraí, Larissa, um minuto. Algumas pessoas comentaram aqui, bem pouquinho. Certo. Elis comentou, né? Isso rompe com o modelo sacerdotal adotado ao longo dos séculos. É uma moral estranha mesmo, como diz Kardec. E o Ian colocou uma referência aqui, o homem no mundo, um espírito protetor. Isso. É muito bom esse texto. Muito bom esse texto. E Felipe complementa Elis. Verdade, Elisângela. Em nenhum momento Jesus diz para abandonar tudo e todos, mesmo porque a sociedade, família universal, é o solo para a árvore do evangelho, seguindo a metáfora criada por Haroldo. Ele já comentou que Haroldo falou sobre esse assunto lá no Congresso Espírita de Goiás. Pedro Camelo diz o seguinte: abandonar determinados hábitos e costumes, inclusive a sua raiz consanguínea, muito comum no povo hebreu, e carregar a sua cruz devido às opções que devem ser feitas. Quer dizer, como o povo hebreu era muito ligado também à questão patriarcal, familiar, isso era certamente um ensinamento muito difícil e radical para eles. Né? Um desafio grande que Jesus propunha. Larissa, em terras cearenses. A gente vai pedir, então, para a Larissa ler o próximo slide e pedir para João comentar. Porque quase que eu não colocava esse slide no estudo, mas aí João mandou um áudio para mim, e tu viu aquele negócio? Opa, tá certo, vou colocar lá. Já saiu o áudio, eu gravei hoje. Já saiu o áudio no YouTube. Vai lá, Larissa. Vamos lá. Estão me ouvindo direitinho? Sim! Mateus 10:37. Quem ama pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim não é digno de mim. Sobre odiar em Lucas. Odiar, Niceu, os parentes, por mais próximos e queridos que sejam, e cita pai, mãe, esposa, filhos, em geral, dos dois sexos, tecna, irmãos, irmãs. Em Mateus 10:37 são citados pai, mãe, filho, nora e filha. E pelas palavras aí registradas,
por esse evangelista, compreendemos o sentido deste odiar. Lá encontra-se, né? João? Ok. Isto é, o que ama o pai ou a mãe acima de mim, mais que a mim. Trata-se, portanto, de dois termos de comparação entre dois amores, levado ao extremo exagero por metáfora, devido à exuberância do linguajar oriental. E sobre amar em Mateus. Quando Jesus compara o amor que a ele devemos ter, maior que o dedicado a pais e filhos, emprega o termo filéu, que exprime o amor terno e instintivo, e não agapao, que é a afeição respeitosa dirigida a um benfeitor. Entre os israelitas daquela época era comum ser o mestre colocado antes do pai. O pai nos colocou neste mundo, mas o mestre, que nos ensina a sabedoria, nos dá a vida do outro mundo. Pastorinho. Tudo bem, pode comentar, João. Então, assim, na primeira parte do Odiar em Lucas, né, assim, como estava sendo colocado, naquelas culturas antigas, era comum eles terem contrastes, né? Falar em contrastes, preto e branco, luz e sombra, amar e odiar. Então, não era comum ter expressões de amar menos, amar mais, odiar menos, odiar mais. Então, quando Jesus fala em ódio, não é aquele ódio que a gente tem hoje, realmente de não gostar da pessoa, de querer assassinar a pessoa, de querer perseguir, né? É realmente um amar menos. E essas duas palavras gregas aí, os dois verbos, né, filéu e agapao, eles dão um sentido muito claro da ideia de Jesus. A gente gravou um áudio, está lá no canal do nosso NEP, explicando bem melhor, com mais detalhes isso, mas em resumo é o seguinte. Em Mateus, Jesus fala amar pai e mãe, ele usa o termo filéu. O que é o amor filéu? Filéu lembra o quê? Filia, que é amizade. Lembra filos, né, que é amigo. Então, o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu namorado, é aquele amor de amizade, um amor de proximidade, como diz o Pastorinho, um amor de ternura e um amor instintivo, de sentir uma conexão com a pessoa por ter gostos parecidos, por ter interesses parecidos, por torcer pelo mesmo time de futebol, né? Aquele amor passional. Ah, meu irmão é flamenguista, é vascaíno e tal. Então, você ama por isso. Mudou de padrão, você não ama mais. Já não gosto mais de você. É um amor que varia conforme os nossos interesses. O amor, que é o verbo agapao, que daí vem uma palavra que a gente conhece muito, que é a palavra ágape. Tem algumas igrejas até evangélicas que se chamam ágape, né? O que é ágape em grego? É a tradução que a gente coloca muitas vezes como fraternidade. É o amor fraterno, é o amor espiritual, o amor de caridade. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele fala amar ao próximo e amar ao inimigo, nesses três casos, ele usa o verbo agapao, que é esse amor espiritual. Então, isso é muito importante, né? Então, o amor que ele espera de nós, para com ele mesmo, para com Deus, para com o próximo, para com o inimigo, é o amor agapao, que é esse amor que a gente chamaria de transcendente, não esse amor de amizade. Porque como é que você vai amar o inimigo com amor de amizade? Não tem como, Kardec diz isso, né? Eu tenho uma afeição por vocês aqui porque a gente compartilha de um ideal de NEP. Aí vem um cara lá de fora acabando com o espiritismo. E eu me sinto magoado, mas às vezes a pessoa está falando de uma coisa que eu gosto, né? O amor que eu tenho por ele não é amor de amizade, porque ele não é concordante comigo, com os meus ideais ou com os meus desejos. O amor que eu tenho que ter por ele enquanto inimigo, é o amor espiritual da fraternidade, é o amor agapao. E Jesus, nos trechos, quando ele quer falar do amor espiritual, ele usa o verbo agapao, e quando ele quer falar do amor como filia, né, esse amor mais assim, mundano, ele usa o termo filéu. Então, isso é muito interessante. É muito, porque a gente tem que quebrar, na verdade, né? Nas relações afetivas, é esse amor mais instintivo, esse amor mais de ternura. Ah, eu gosto de Diego porque ele também gosta de coisas da Grécia e tal. Não importa isso, tem que gostar dele porque ele é um ser humano, filho de Deus como você. É difícil isso, né? A exigência de Jesus é essa, é você quebrar com esse tipo, eu só vou amar quem torcer pelo Vasco, como Ismael, né? E André, quem torce pelo Flamengo como eu, não gosto de João porque ele é flamenguista. Então, assim, isso para Jesus não interessa. Fica muito mais bonito e faz muito sentido, né? Porque ele não fala
quem não ama a mim, Isso. sobre todos os aspectos, ele não está falando que não é para amar, continuar amando sua família do ponto de vista fraternal. Isso. Do ponto de vista, você é meu pai, você é meu filho. Ele só diz assim, quem não me ama como amigo mais do que a própria família, não é digno de mim. Porque, às vezes, o interesse da família, do ponto de vista material, é diferente. É contrário ao ensinamento de Cristo. E aí eu até coloquei no áudio que a gente gravou exatamente isso, que quando você vai para uma situação prática, por exemplo, Eduardo trabalha no TRE, certo? E tem uma função lá, um cargo que ele pode nomear pessoas. Aí passa Ismael no concurso e passa uma outra pessoa. E ele tem o poder de nomear um dos dois. Se ele for agir pelo amor filéu, de preferência pelo filho, ele vai dizer, coloca Ismael, mesmo sabendo que o outro tem mais condições para assumir aquela função. Então, é nesse ponto concreto que a gente vai ver se a gente segue Jesus ou não. Porque Jesus vai dizer, Eduardo, você tem que colocar na função aquela pessoa mais capaz para o bem coletivo, no amor agapau. Se você seguir o amor filéu de relação familiar, você vai estar sendo anticristão. Isso é um exemplo prático, porque acontece muito. Meu amigo, o que mais tem na nossa vida é o meu filho. Não, mas eu quero... É o exemplo da mãe de João e de Tiago, né, Salomé. Jesus, bota os dois filhos do teu lado. Ela quer preferências. Jesus, você sabe o cálice que eu vou beber, eles vão beber o meu cálice, né? Só Deus sabe disso. Pergunta, Isabela. Então, a gente já alcançou esse amor, porque seria o amor divino, não é isso? O amor fraterno, exatamente. O amor da caridade, que você ama todo mundo, mesmo sendo seu inimigo. Amor com a maiúscula. Com a maiúscula, grande amor maior. Então, a gente não alcançou. Não. Plenamente não. A gente consegue fazer isso em algumas pessoas, em algumas situações. Por exemplo, a gente tem expressões, a gente tem manifestações desse ágape na nossa vida. Mas plenamente não. Por exemplo, relampejos, assim, né? Tem alguns lampejos. Por exemplo, eu posso ter gente que é espírita e quando recebe uma crítica de um evangelho, não se magoa. Já é um amor ágape dele. Olha, eu perdoo você, nem fica magoado, nem se perdoa. Mas se for, por exemplo, uma situação de relacionamento amoroso, já não consegue. Né? Se for uma relação de trabalho espírita, mas dentro do espiritismo, o companheiro espírita me traiu, eu já não aceito. O evangelho eu aceito, mas se for espírita, eu não aceito. Então, cada um de nós tem limites. E a meta é chegar e você amar todo mundo incondicionalmente. Tanto é que o verbo que Jesus fala é amarás o teu Deus. Ele está dizendo, um dia você vai amar Deus. Né? Ele está vendo o futuro nosso, é o ideal. Certo? Tu chegou lá. Se a gente tiver chegado lá, a gente estaria lá com Jesus, coordenando os trabalhos do Espiritismo. Ele estaria aqui, né, estudando o Evangelho. Que é a meta de vida de cada um. As pessoas querem saber o que eu vou fazer aqui. Isso, aprender a amar. É aprender a amar. Agora, como? Não, como, na verdade, as experiências da sua vida na universidade, no seu ciclo familiar, no planejamento encarnatório, já vão colocar você no teste. Nem se preocupe que vai chegar a situação. Ela vai chegar até você. Amar a quem os ama, ou seja, mesmo partido, mesmo time de futebol. Os pagãos fazem como você pensa, é muito fácil. Os pagãos fazem isso. Os pagãos, ele diz isso, né? Os pagãos fazem isso. A gente tem que fazer algo diferente. Aí amar ao Cristo, não amar mais a ele do que é o semelhante, seria o mesmo que não entendeu. Porque o amar ele, não é amar a ele, você se ajoelhar e ficar genuflexo ali, eu amo você, Jesus, mas é compreender o que ele quer de nós, que nós estamos fazendo. André, por isso seria amar realmente a ele, é o que faz. É um amor de consciência, não é aquele amor que eu estou apaixonado por Jesus, não é isso, gente. É um amor de consciência mesmo, de escolha. Pessoal, a gente já está se aproximando do final, certo? Já são 8h07, 9h07. A gente ainda tem 6 slides pela frente, só que é o seguinte, olha, a gente ainda tem 6 slides pela frente, só que eu decidi que não seria tão interessante a gente ler na carreira, certo? Porque, na verdade, os próximos vão ser um conjunto de slides tratando sobre cruz, que de certa forma já foi bastante discutida aqui, e o outro vão ser comentários falando sobre a questão da vida. Certo? Então, já que a gente já discutiu, a gente vai passar apenas 2 slidezinhos, 2 trechozinhos, certo? Bem rápido.
para a gente poder terminar no tempo certo. Até porque a gente também teve os contratempos, né? A gente teve os problemas técnicos no início. Mas vamos lá. Então coloca nesse aqui que tem essa palavra aqui em negrito. Não posso ir. Pronto, está lindo, né? Tá. Então vamos pedir para o pessoal daqui de dentro ler mesmo, que já não... E aí, como tinha muita gente online, né? Infelizmente não vai dar para todo mundo participar, todo mundo ler, mas a gente vai aprimorando essa dinâmica. Muito feliz. Chegamos a ter 19 pessoas. Caramba! Já está aprovado, né? Os que tiveram problemas técnicos, estavam usando o celular, estavam usando alguma coisa. Sim, algumas pessoas caíram mais por causa da conexão, voltaram. Eu vou ler você. Já está aprovado. Tu lê por outro? Não, eu ia pedir para a Thaleson, mas pode ler. Desculpa aí, Thales. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Alguns intérpretes acham que Jesus aludiu ocultamente à forma de sua morte na cruz. Sabemos, por João, que Jesus se referiu a isso no princípio do seu ministério. E talvez aqui haja realmente uma alusão oculta ao fato. Todavia, ele usa especialmente o símbolo da cruz para ilustrar o quão difícil é o discipulado. Essa expressão é tanto mais importante porque não era comum entre os judeus, isto é, não possuíam provérbio dessa natureza. Com essas palavras, Jesus mostra que o discípulo traz em si mesmo o meio de destruir a vida do discípulo, posto que o autêntico de Cristo deve entregar totalmente a sua vida ao serviço de Deus. Ok. Por que que a gente colocou aqui esse trecho? Que ele é muito importante. Olha só. Enquanto a gente tem situações em que Jesus falava alguma coisa que, por exemplo, era uma coisa que todo mundo falava. Como, por exemplo, quando ele está lá na cruz, aí ele vai falar, pai, pai, por que me abandonaste? Né? E que, na verdade, ele está citando um salmo. Né? Então a gente vê, nossa, olha, ele estava citando o Salmo, tinha toda essa significação. Aqui é exatamente o contrário. Não existia uma expressão, quem carrega minha cruz, como se fosse carregar um fardo. Ele está realmente querendo chocar as pessoas, com uma coisa que não era uma expressão do cotidiano, mas que fazia parte do cotidiano deles observar aquele fenômeno. Né? Imagina quantas vezes eles não se acordaram e estava lá um corpo exposto, pendurado numa cruz. O quão chocante não devia ser essa cena. Então Jesus vem com uma imagem, né, assim, muito forte e mostra, olha só, ser meu discípulo é tão difícil quanto carregar uma cruz. E depois ele teria vindo a carregar sua própria cruz, literalmente falando. De certa forma, é até um símbolo da dominação romana, porque não existia esse tipo de, como a gente viu no início, não existia esse tipo de punição entre os hebreus. Existia o apedrejamento, outras formas. Então, de certa forma, era algo que assustava ainda mais, porque envolvia esse domínio, esse terror o tempo inteiro, e dominação romana. Em qualquer momento, um judeu poderia ser crucificado. E é um refinamento, a morte, mas um refinamento psicopata. Porque não é só um apedrejamento, é a morte exposta ainda. Isso. Então, é um negócio muito mais assustador. Para dizer assim, quem fizer de novo vai passar por isso. E o Champlin até comenta que depois que de cruz, de algo que era um instrumento de morte, ela se tornou um símbolo de transcendência, um símbolo de vida. Mas é interessante que esse significado de cruz que nós temos atualmente foi ressignificado por conta de Jesus. Mas antigamente ela significava terror. Né? Então vejamos como é forte quando Jesus fala isso. Elis, quer comentar alguma coisa? A gente só vai ter mais um slide depois de aí. Não, Diego, foi ótimo. Muito bom isso tudo. Só lembrando que a gente vai continuar esse assunto para quem não lembra, mas nós temos 2 reuniões por cada tema. Então, próxima semana a gente vai continuar a falar sobre esse tema, né? Expandindo as discussões. E aí vamos lá para o último slide, que é um comentário de Pastorino, para a gente encerrar. Pronto. Pode ler, Thales? Quando chegar lá. Aí. Esse? Esse mesmo. Comentário de Pastorino sobre Mateus 10:39. O último versículo de Mateus é um ensinamento em forma axiomática.
realçando pelo contraditio em... Calma. Realçado pela contraditio in terminis. Contradição entre as palavras. Exatamente. formando bela antítese. A oposição entre alma e corpo, vida material e vida espiritual, era comum entre os rabinos. Lemos em Talmud 66a. Que fará o homem para viver? Dar-se-á a morte. Que fará o homem para morrer? Dar-se-á a vida. Cristo adota o pensamento, acrescentando uma condição taxativa. Por minha causa, quem acha sua alma, completando-a com as satisfações terrenas, sem cogitar do espírito, a perde. Mas quem, por causa do espírito, perde sua alma nas dores e dificuldades terrenas, a encontrará mais aperfeiçoada, após transpassar o túnel estreito e escuro do túmulo. Muito bem. Perder e ganhar, Pastorino fecha com chave de ouro a essência da passagem, né? E é muito conveniente a maneira como Mateus encerra esse trecho, né? Falando sobre ganhar e perder a vida, né? E é interessante como isso a gente consegue encontrar no Talmud, né? O Talmud são uma série de interpretações rabínicas que a gente vai encontrar acerca do Antigo Testamento, né? E que, de certa forma, elas são um reflexo da tradição oral dentro do judaísmo, né? E aí o Pastorino estudava bastante o Talmud, e ele traz, né, muitas das interpretações de Pastorino, elas não são só espirituais, né? Eles vão ter bastante embasamento na cultura rabínica. E aí tem essa questão, né, que de certa forma vem da riqueza da poesia, da fala hebraica, né, de estar contrapondo, né, extremos, né, o positivo e o negativo, a vida e a morte, né? E é bastante poética, é bastante bela essa mensagem final que o Pastorino traz para a gente. E com ela a gente encerra o estudo. Quem estiver curioso para ver os outros comentários, sintam-se à vontade para ver os slides que a gente não apresentou aqui, mas que, de certa forma, eles expressam um pouco o que a gente trabalhou aqui no início, né, sobre cruz e tudo mais. E aí, próxima semana, a gente vai trazer, no caso, os comentários espirituais. A gente vai fazer os deveres de casa e aí as duplas vão ficar responsáveis por trazer as suas interpretações acerca dos textos que nós vamos passando. Ok? Obrigado, Diego e Elis, em nome do grupo, porque o material foi ótimo mesmo. O trabalho que vocês tiveram de pesquisa é excelente. Vale até umas palmas. E obrigado a todos que participaram conosco hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindos para estarem conosco, participando quando possível. Óbvio que eu sei que todos aí, felizmente para nós, todos já têm um estudo NEP, né, que participam. A gente fica muito feliz que o NEP tenha se expandido tanto. Novos projetos vão vir, eu não vou dar spoiler, depois a gente vai falando com o pessoal aqui, né? Uma coisa que a gente já divulgou hoje é o seminário de Rossandro, que vai ser no dia 6 de maio, aqui no Leopoldo Cirne, aqui no bairro 13 de Maio. Já está o cartaz divulgado na internet, tudo certo. Vamos então, mais alguma coisa? Vamos fazer a prece. Próxima semana, na segunda-feira, tem a reunião, né, geral com o pessoal do NEP Brasil. E assim, como a gente usa normalmente o canal do NEP, da Federação Paraibana, a gente só pode acolher 10 pessoas, né? Mas, sendo o caso, a gente adquirindo o G Suite, né? Quem sabe, já que são pessoas que estão aí acompanhando, a gente pode pensar no caso de passar a usar essa ferramenta para outras pessoas de outros NEPs ficarem acompanhando as reuniões, mas aí já são questões para serem decididas posteriormente. Né? Só explicando ao pessoal que essa é uma ferramenta do NEP a nível nacional. Isso. A gente está, obviamente, analisando, Diego, João, usarmos aqui, porque iria expandir o número de participantes, mas ainda está sendo analisado, até porque envolve investimento da casa. Mas a gente se propôs a fazer esse teste, graças a Deus deu tudo certo, o pessoal gostou bastante. A gente teve, obviamente, alguns probleminhas, mas é normal, no primeiro dia de uso. A gente estava trocando tanto equipamento como sistema, né? Aí teve uma transição. Hardware também aqui, né? Computador novo. E graças a Deus, valeu, gente. Vamos lá fazer então a prece. Infelizmente, a André não vai poder cantar pra gente hoje. Mas Larissa faz, lá do Ceará, não é? Só um minuto. Eles têm mais algum comentário a fazer?
Alguma consideração, Alice, que também preparou o estudo? Com certeza, Ali, valeu. Gostei não, Diego. Só agradecer. Bom demais a gente compreender a essência dos ensinamentos. Faz também com que a gente aceite a cruz, vamos dizer assim, de uma maneira mais leve, mais suave, como diz Jesus. Fica mais suave o caminho. Bom demais, obrigada pela parceria, obrigada sempre a todos pela oportunidade. Aris? Vou fazer. Ai, que saudade de vocês, gente. Já tô aí de novo. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Deus. Que possamos, Senhor, durante essa semana, colocar em prática esses ensinamentos. Que possamos seguir o modelo de amor de Jesus. Seguir os seus ensinamentos a cada palavra, a cada pensamento, a cada ação. Nos intui, nos inspira para que possamos ser exemplos vivos da tua mensagem. Que possamos carregar dentro de nós a paz, o equilíbrio, a harmonia e transmitir toda essa energia positiva para as pessoas que estejam precisando. Irradiar essa energia positiva para os necessitados de amor, para os necessitados de carinho, de esperança. Agradecemos a oportunidade do estudo, da vida, das oportunidades, do trabalho. Continue nos guiando e nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja. Abraço. Tchau, gente.